pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Bom galera, muita gente tem me perguntado, Dr. Reclama, quais a sua opinião sobre notebooks? Dr. Reclama, o que o senhor acha que seriam os melhores notebooks? Aí eu digo pra vocês galera, que é um grande problema você tentar entender gostos, né? Porque os notebooks eles são para gostos variados, né? Mas aí eu consegui dando umas pesquisadas aí, falando com o pessoal que são clientes, que tem alguns aparelhos, e vou falar para vocês algum feedback do que eu acho sobre esses notebooks, tá? Até porque existem opções nacionais aí, para quem não sabe, existem opções nacionais de notebooks de qualidade, tá? Obviamente que você vai pagar, porque não existe Papai Noel, tudo que é bom é caro, né? Mas eu vou citar então 10 notebooks que eu compraria, tá? Não esquecendo de hardware, tá? Lembrando assim, ó, vou citar 10 notebooks que tem um hardware bom e um custo-benefício interessante e vou dizer se eu compraria ou não, tá? Então vou fazer uma seleção para vocês entenderem mais ou menos, mas fazer um páreo de 10 notebooks e citar alguns detalhes que eu acho que são pontos negativos, mas mesmo assim que seriam avaliados no comprar, né? Sempre fazendo uma escolha um pouco mais diferenciada sobre a minha visão de manutenção de notebooks, tá galera? Bom, o pessoal sabe que eu gosto muito da Acer, por quê? Olha só, vocês têm que entender o porquê que o Dr. Reclama gosta da Acer. Eu gosto da Acer porque a marca Acer para manutenção, ela te favorece algumas coisas. Por exemplo, a maioria das memórias são compatíveis com os notebooks da Acer, coisa que outras marcas têm alguma incompatibilidade nos ciclos de memória, utilizam memórias um pouco mais específicas e não tão genéricas assim, tá? E para manutenção realmente dá alguns problemas. Então o que eu vou fazer, galera? Tem alguém furando alguma coisa aí? Que porra é essa, velho? Tem alguém com furadeira aí, alguma coisa? Porra, que merda, velho. Só o cara começar a fazer um vídeo, vem um desgraçado furando. Olá, isso aí é o teu jogo? Não, é na rua. Mas que merda, velho. Uma furadeira. Ai, sempre tem um infeliz para esculhambar a felicidade do cara. Mas vamos seguir o barco, né? Porque não tá alto e afinal de contas eu consegui reprimir um pouco aí o alto-falante da minha câmera. Bom, galera, o 10º notebook, né? Que eu gostaria de dizer para vocês que eu acho interessante em termos de custo-benefício, tá? É o modelo Acer A515. O Acer A515 me pareceu ser um notebook interessante. Ele é um aparelho que tecnicamente ele não é um topo de linha, né? Ele é um intermediário, tá? O preço dele no mercado é na faixa de 2,5 por aí. Ele tem processador i5, 8 GB de RAM, armazenamento de 1 TB e uma placa de vídeo GeForce MX 150. Esse seria o 10º lugar. Seria um notebook para quem está a fim de gastar pouco e ter uma coisa razoável. E eu aconselho a Acer, dou meu aval para Acer, pelo fato de a manutenção dele ser totalmente prática. Tá bom? Então esse é o 10º notebook, vou colocar fotos aqui e especificações. Esse é o 10º notebook que eu escolhi, tá legal? Então vamos para o próximo. Já separei tudo aqui. Vamos lá. Vamos ver qual é o próximo. É o Nitro 5. Olha aí. Esse notebook aí é da Acer também, tá? E o nome dele é Aspire Nitro 5. Cara, é um notebook já com cara de gamer. Ele já não tem mais aquela cara de notebook normal da Acer. Ele já puxa para um estilo meio Alienware, né? Aquele estilo Alienware.
e obviamente, né, o valor dele sobe um pouco pelo fato dele ter essa pegada gamer, né? Já sobe para 3.200 por aí o valor dele. Mas olha aí, ó, é um processador i5 8300H com 8 GB de memória, um disco rígido de 1 TB e mais um SSD de 128. Já dá para começar a brincar, mas um SSD de 128 a gente sabe que é pequeno. Você acaba tendo que trocar por um maior, né? E uma placa de vídeo GeForce GTX 1050 com 4 GB, tá? Vou colocar fotos aqui, as specs do aparelho. Ele varia aí na faixa de 3.150 a 3.300 na média, tá? Isso aí varia conforme o dólar. Mas esse notebook aí, eu daria para ele o 9º lugar, tá? Então teve o 10º, que é o Aspire A515, o 9º lugar, que é o Nitro 5, né? Então esse aí realmente é um notebook de uma pegada interessante. Vou colocar as specs aí. E ele já tem aquele visual gamer, cara. É um notebook, eu vou dizer pra vocês, que eu tô meio que... tá no meu sonho de consumo, tá? Eu tenho um Acer, mas eu tô num sonho de consumo com um desses. Pra quem sabe ano que vem, né? Vamos ver ainda, tem muita... água para rolar, né? Mas eu tô pensando em evoluir para um notebook desse aí, um Acer. Uma coisa básica, né? 3 e pouco, aí você acaba depois botando mais memória, né? Dobra de memória, bota um SSD maior, já fica interessante. Galera, depois, tá? Eu tenho uma opção aqui muito boa, que é da Acer também, que é o Aspire 5. Ele é um notebook robusto de hardware, tá? Você pode fazer o upgrade amanhã depois. Na verdade, você pode colocar mais memória, você pode colocar um SSD maior, e ele tem uma cara de notebook normal, então ele não chama tanta atenção, mas ele é mais barato e tem um hardwarezinho que é interessante, tá? Esse aqui no caso é o Aspire 5, Acer Aspire 5, e tá um valor bem mais interessante na faixa de 2.900, né? 2.800, 2.900, tá? Ele vem com processador, vou colocar a foto do aparelho aqui, tá? E vou dizer para vocês por que eu coloquei ele na foto do outro Acer, né? Porque o outro Acer, ele, vamos dizer que ele é um notebook mais chamativo, chama atenção, e ele é um pouco mais caro. Esse aí seria um notebook robusto, custo-benefício, tipo assim, como é que eu vou dizer, para você dar uma jogadinha, você pode botar mais memória depois, né? E ele vem com quase o mesmo hardware, não é exatamente o mesmo hardware do outro modelo, mas ele é mais barato. Então eu achei que seria um aparelho com uma colocação melhor pelo fato do preço dele estar mais interessante. É só uma questão de interpretação, logicamente que o modelo anterior é melhor que esse aí, mas esse está com preço melhor, então acaba ficando mais competitivo. Só uma questão de opinião, tá? A galera me perguntou, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês quais as minhas opiniões, né? E esse é um notebook discreto, cara, não chama atenção, parece um notebook normal, mas tem aquela pegada de ter placa de vídeo, né? Tem um processadorzinho razoável, esse processador aí não é grande coisa, mas que você pode botar uma memória e rodar um joguinho tranquilo. É um notebook de entrada, custo-benefício, tá? Bom, galera, a gente não podia deixar de falar em notebook gamer, né? Sem lembrar da Dell, né? A Dell tem uns notebooks aí com uma pegada legal. Obviamente que os produtos da Dell têm uma qualidade boa. Eu vou dizer para vocês que não simpatizo muito com a Dell, mas isso é apenas uma questão de opinião. Por quê? Pelo fato de a Dell você ter alguns problemas aí com alguns softwarezinhos piratas, né? Não que eu seja pirata, mas a Dell dá alguns probleminhas que você tem que alterar o registro e tal para instalar softwares pirata, né? E eles te vendem já com o Windows deles e tal, e dá umas incompatibilidades, então você não é livre. A minha opinião sobre a Dell é que você não fica muito livre, você fica meio preso a ela, porque tudo, né, inclusive até memória, né, se você mexer, você perde a garantia e tal, te deixa meio preso na Dell. Eu não gosto muito, mas não há de negar que existem alguns notebooks da Dell que realmente, né, esse aqui seria um aparelho, vamos dizer, intermediário, na minha opinião, da Dell, tá? E não é um topo
né, um notebook topo, mas um custo-benefício interessante. Mas eu não gosto de Dell, é questão de opinião, mas a gente não pode deixar de salientar o hardware que tem nesse aparelho. Esse é o Dell G7, vou colocar fotos aí para vocês e vou colocar as specs, tá? Gostaria de falar para vocês assim, ó. Ele tem uma tela Full HD de 15,6 polegadas, um processador i7, 8 GB de memória, né? 1 TB de HD e mais 128 SSD. E a placa de vídeo é uma GeForce GTX 1050T. Qual que é a barbada? Cara, a Dell tem realmente chipsets melhores, mais robustos, mas obviamente é muito caro. É fora né? Mas tem gente que paga porque gosta, então não podia deixar de salientar. O valor desse notebook é na faixa de 4.600 por aí, mas realmente é um troço mais para quem é meio fanboy, né? Mas não dava porque esse aparelho, esse G7 aí no caso, esse notebook G7 é muito comentado aí nas rodas, né, de quem entende tecnologia. Então não podia deixar de falar desse notebook aí. É óbvio que eu acho meio salgado, com esse valor aí eu comprava o Nitro 5 e ainda sobrava dinheiro, ou dava uma turbinada no meu Nitro 5 e ficava com o notebook mais bonito, mas questão de gosto, né? Bom, galera, o pessoal veio falando muito aí dos notebooks da Samsung, né? Então acho que não seria, como é que eu vou dizer, não dá para deixar de falar desses notebooks, né? Claro que eu vou salientar um pouco da minha opinião, tá? É um notebook que, se eu fosse comprar, eu compraria. Eu acredito que esse notebook já é um notebook meio que intermediário, né? Seria o Style S51 Pro, tá? Mas sempre salvando que a gente sabe a qualidade das telas da Samsung, a qualidade de telas de televisão. Eu não sei, eu acredito que esse notebook tenha a mesma qualidade de tela, tá? Então eu já vi muita gente reclamando que a tela dele é muito frágil, qualquer batida quebra, desses modelos aí da linha Style. Pode ser que seja exagerado da minha parte, tá? Então, o notebook que eu achei interessante, a qualidade do hardware dele, Samsung Style S51 Pro, tá? Esse notebook tem processador i7 8550U, né? Não é, a gente sabe que não é um super processador, mas, né? 16 GB de RAM e armazenamento de 256 GB SSD. Não vem com HD de 1 TB, mas vem com uma placa de vídeo GeForce MX 150. O preço dele arranca em 5.300, 5.400. É um notebook fino, né? Com uma tela de boa qualidade, mas não muito resistente a impacto. Eu não queria deixar de falar desse notebook, que eles chamam de um notebook premium, né? Na minha opinião, acho ele meio salgado. Acho que tem coisa melhor por preços melhores, mas é um notebook muito falado, né? A galera fala que ele é fininho, ele tem um design, né? Eu diria que esse notebook aí é um notebook aí para quem gosta de editar vídeos e tal, né? E bem fininho, que, cara, para brasileiro, na minha opinião, não dá muito certo. Mas é um notebook bem falado, o pessoal tem falado muito dos notebooks da Samsung, tem me perguntado. Eu não compraria por quê? Pelo fato da tela não ser muito resistente. As telas da Samsung são muito finas e muito quebradiças, mas é uma questão de opinião. Tem muita gente que está afim desse Note pela finura dele, pelo design aquele de tipo aço escovado, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, galera, não podemos deixar de falar do Lenovo, né? Tem um modelo aqui que eu achei bem interessante, porque ele tem aquela cara do notebook, o Nitro da Acer, né? Mas ele tem uma pegada mais light, tá? Esse Lenovo IdeaPad L340, ele tem uma cara de gamer, tá? O que ele tem aqui de interessante? Vamos ver, vamos dar uma analisada aqui no bichinho, ó. Ele tem uma placa de vídeo GeForce GTX 1050, um processador i5 da Intel de alto desempenho, nona geração, o 9300H e 8 GB de RAM, tá? Ele tem um HD de 1 TB, não é SSD, mas você pode tirar e botar um SSD. O valor dele é na faixa de 4.200, 4.100. É um valor custo-benefício interessante, né? E tem coolers, tem saída de ar específica para jogo. Cara, eu achei interessante esse notebook aqui, na faixa de R$4.000, tá? Pra quem gosta, né?
Claro que existem os contras, né? Que a Lenovo aí, eu não sei, eu não gosto de Lenovo, cara. Tem tido muito pepino em notebook da Lenovo. Mas tem gente que gosta, então eu tinha que salientar esse Lenovo IdeaPad L340, né? Obviamente, vou colocar os specs aqui para vocês verem. Obviamente que ele deixa um pouco a desejar, mas por R$ 4.000 também não dá para exigir muito. Bom, galera, um notebookzinho que eu achei também com uma configuração interessante. Obviamente que ele tem uma aparência mais discreta, né? Mas você vê que é um notebook assim, ó, voltado para quem precisa trabalhar com imagens e tal, e pode ser utilizado para jogo, né? Que é o notebook Legion Y530. Eu achei ele bem interessante, tá? Ele tem um processador i7 de 8ª geração com 6 núcleos, né? Que mais? 16 GB de memória e uma placa de vídeo dedicada a GTX 1060, né? 1060, GTX 1060, e vem com HD de 1 TB, né? E um disco SSD de 128 que dá para você começar. Tem uma tela 15.6, vou colocar umas fotos aqui, colocar umas specs, né? O valor dele arranca em 5.300 por aí em média. Mas é um aparelho que, meu, é discreto e é robusto, tá? Vamos dizer que seria um aparelho tipo um intermediário premium, né? Vamos dizer que seria isso. Será que é esse o nome exato? Vou colocar umas fotos aí para vocês verem. Achei um aparelho interessante, cara, e que uma opção para quem quer alguma coisa robusta para trabalhar com edição ou até mesmo para jogar, né? Bom, galera, em terceiro lugar eu gostaria de falar sobre o notebook, né? Uma coisa discreta, porém com um hardware mais robusto, tá? O Dell XPS 13. Eu achei esse notebook bem interessante e um custo interessante aí para quem quer comprar um notebook aí na faixa até de R$ 6.000, né? Você tá a fim de gastar. Olha aí, pessoal. Ele tem uma tela 13,3 polegadas, não é uma tela grande, então não é uma cara assim, não tem um notebook assim com cara de quem joga. Mas é um notebook que tem um design legal, assim, uma coisa discreta, mas que vem com um hardware bem interessante, cara. Olha só, deixa eu falar para vocês aqui. Ele aguenta 12 horas longe da tomada, tá? Vem com processador i7 e em duas opções, 8 e 16 de memória, e vem com um disco rígido SSD 256, uma placa de vídeo Radeon Pro 455 de 2 GB, né? Cara, ele roda alguns jogos sem travar. E que mais? Vamos ver aqui. Ó, e vem com uma outra, ele vem com duas opções de placa de vídeo, né? E tem uma Intel UHD Graphics 620, então você pode intercalar entre as duas placas de vídeo para utilizar um melhor desempenho, até para uma saída na TV, dá para fazer várias jogadas, né? Cara, é um notebookzinho assim, ó, compacto e poderoso. Ele é pequeno e poderoso. Achei que é uma boa opção assim para dar uma variada, para aquele cara que quer um troço porrada, né? E não tá a fim de gastar muito e também não quer uma tela muito grande, quer uma coisa mais discreta para dar uma banda e para levar para os lugares. Isso aqui seria o notebook ideal, né? E até para rodar jogo tranquilo, porque ele tem um hardware bem interessante. Vou colocar as specs aqui e colocar umas fotos para vocês, tá? Bom, galera, eu não podia deixar de falar então para vocês aí, né? Eu vou colocar assim, ó, vou colocar em segundo lugar. Por quê? Porque o preço é meio salgado dos notebooks da Alienware, mas eu tenho que confessar para vocês que eu sou fãzão dos notebooks da Alienware e que se eu tivesse bala na agulha eu compraria, tá? Vou colocar para vocês aqui um notebook que eu ando namorando ele há um tempo já e que se eu tivesse condições eu compraria. E você pode, a vantagem da Dell, né, no caso, é que você pode configurar o seu notebook, tá? Esse modelo aqui em questão é o Alienware Area 51M, tá? Eu acho ele um excelente notebook e ele arranca a partir de R$ 21.128, tá? Ele tem uma tela 17 polegadas, processador Intel, né, de 9ª geração, aceita overclock, placa de vídeo NVIDIA RTX GeForce,
chassi em liga leve e tal. Cara, tem N opções aqui, eu vou colocar as configurações básicas, mas você pode selecionar o processador i9 ou i7, né? E eu vou colocar aqui as specs e a foto do notebook, muito bonito. Vou colocar as specs do mais básico e do mais porrada deles também, que chega já, passa de 30 pau a brincadeira, tá? Mas é um notebook topo de linha. Sonho de consumo do Dr. Reclama, né? Comprar esse notebook aí. Eu compraria tranquilamente. Vocês gostaram da minha camiseta do Tony Stark? Com o óculos do Tony Stark? Ficou legal, né? É isso aí. Bom, galera, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre esse notebook aqui, que é de uma empresa, pelo que eu estou vendo aqui, nacional, né? E você também tem a opção de dar uma configurada como no site da Dell, né? Eu acho que esse notebook aqui, eu estou há horas também olhando ele está mais em conta até do que o próprio Alienware, né? Então eu diria que o número 1, na minha opinião, seria esse notebook aqui, ó, Avel C65 RTX Live. Entre no site da Avel ali que você pode configurar o seu notebook conforme você quer, né? E a opção dele aqui, vou colocar as specs e foto do notebook, tá? E você tem a opção de configurar o notebook conforme você quiser. Ele arranca com o preço de 14.990, né? Isso aí, pagamento à vista. Mas você pode colocar mais memória, ó, tá? Você pode... Tem as opções aqui, ó, Expert e Pro, tá? A versão Pro dele, que é a mais otimizada, tá na faixa de R$ 22.594, tá? Ou um desconto para pagar no boleto. E aí você tem a opção ainda de personalizar ele, escolher a placa de vídeo, como na Dell, escolher o processador, escolher a memória, escolher quanto você quer de armazenamento interno, né? E, cara, a brincadeira aqui, se tu mexer nele ali, tu pode ir até, deixa eu ver aqui, dá pra ir até uns 22 mil, você vai a uns 25 tranquilo aqui, colocando mais memória, né? Aqui já, essa opção já tem bastante memória aqui, ó. Mas aí você pode colocar um SSD aqui mais rápido, ó. Dá pra colocar aqui um hard disk também normal, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver quanto é que fica. Ó, já foi para vir quase 25 mil. Mas é um notebook que eu acho que é mais em conta do que os Alienware. E é uma empresa nacional que te dá uma garantia, te dá um suporte. Tem um amigo meu que tem um notebook dessa empresa aí. Não estou fazendo propaganda, só estou dizendo que é uma boa opção. Digo a vocês que vão no site da Avel e deem uma olhada, porque a qualidade dos notes aqui é impressionante, tá? Então eu fiz aqui as 10 opções, tentei fazer um apanhado de notebooks variados, né? Desde gamers até para utilização de edição, umas coisas mais compactas, outros maiores, uns mais descolados, outros mais simples. Fiz um apanhado, se não fui perfeito, desculpe, mas as pessoas me perguntaram e eu resolvi fazer. Bom, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Vou colocar fotos aí, as specs desse último aparelho. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Eu vou colocar o link aqui embaixo do COS TV para você se inscrever no novo canal Dr. Reclama sem censura no COS TV, onde vai ter material inédito. E aqui em cima vou colocar o linkzinho do meu canal Dr. Reclama Tutoriais. Toda semana chegando tutoriais novos lá. Se inscreva e fique por dentro das manutenções, né, que o Dr. Reclama tem aqui no setup. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.